capítulo 42 do livro de Jó. Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém. Versículo de número 10 está escrito assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome Germima, a segunda chamou de Késia, e a terceira de Karen Apuque. E em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Amém? Podemos aceitar. Queridos, quando nós falamos do livro de Jó, nós, ao lermos a sua história, muito que nós nos emocionamos, porque dentro do livro de Jó, nós vamos ver que nem sempre, na verdade, não é que nem sempre, na verdade vamos ver que no livro de Jó, a nossa fidelidade com Deus, o nosso caráter com Deus, a nossa comunhão com Deus, não nos priva de passar por situações que muitas das vezes vai nos fazer olhar atrás e observar que há um Deus que é tão grande, tão zeloso, mas que ao mesmo tempo tem o poder e a capacidade de nos provar em meio à nossa vida. Ao olharmos o livro de Jó, nós vamos analisar a história dele e vamos ver que Jó, ele era um homem que a própria Bíblia, no seu capítulo 1, na narrativa, vai dizer que havia na terra de Uz um homem chamado Jó. E a Bíblia diz: e era este homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Perceba que a Bíblia vai colocar algumas características na vida de Jó, que se nós analisarmos, nós iríamos pela nossa mente humana dizer, missionária Zezé, esse homem não tinha algum requisito para passar por alguma dificuldade. Pelas características que a Bíblia dá, nós vamos julgar e dizer, ele não merecia passar por nada disso, porque
a integridade dele era tamanha, tão grande, que quando os filhos dele se juntavam para festejar na casa do outro, a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus de acordo com o número de seus filhos. E dizia Jó: porventura os meus filhos pecaram contra Deus, ou perdão, se porventura os meus filhos pecaram contra Deus em seus corações, ele já preparava o sacrifício. Não era que os filhos dele tinham pecado, mas a mente de Jó para com Deus era tão incrível, presbítero Alves, que ele dizia: eu não tenho a certeza que se o meus filhos pecou, mas se eles pecaram, eu já vou antecipar o sacrifício para que Deus tenha misericórdia dos meus filhos e não derrame sobre eles a sua ira. Essa era a fidelidade de Jó para com Deus, o temor que Jó tinha de Deus, o medo que Jó tinha de pecar, o medo que Jó tinha de errar, era tamanho que Jó se levantava continuamente, a Bíblia diz, toda madrugada, e oferecia a Rubem sacrifício a Deus para a sua família. Imagina, todos os dias na madrugada, 10 sacrifícios, de acordo com seus filhos, mais o dele e o da esposa, 12 altares levantados, 12 sacrifícios de ele no altar, dizendo: o Senhor tem misericórdia de mim. Grande Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que em meio a tanta fé, em meio a tanto temor, Jó não foi privado, Cid, de passar por a tribulação. Jó não foi privado de passar por uma má situação. Jó não foi privado de passar pela dificuldade da vida. Entenda, eu quero que você entenda e coloque isso na sua mente. Eu sei que você já entende isso, mas encaixe na sua mente. Não é porque nós somos cristãos, não é porque você é chamado de filho do Deus Altíssimo que você não vai enfrentar dificuldade. Não é porque você é crente, você vem aqui, você louva, você está no culto, você vem para a ceia, você ora, você adora, que você não vai passar por dificuldade. Verdade. Você vai passar. Jesus nos garantiu isso. Aleluia. Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ser perseguidos, no mundo vocês vão ser caluniados, vocês vão ser rejeitados, mas ó, tem de bom ânimo. Aleluia. Porque eu venci o mundo. Aleluia. E assim como Cristo venceu, Ele nos deu a garantia da missionária, né? Que nós também poderíamos vencer. Glória. Então, Natália, o fator de eu ser crente não me priva de passar por decepções. Não me priva de muitas das vezes eu chorar em meio à escuridão, de eu trancar a porta do meu quarto e não querer ver nada, só chorar desesperadamente. Isso vai acontecer nas nossas vidas. A palavra do Senhor vai falar que uma vez, a palavra do Senhor vai falar que uma certa feita, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, prestar ao Senhor, no meio deles veio Satanás. E Deus, ele vai perguntar para o diabo: de onde tu vens? E o diabo, por sua vez, vai responder a Deus: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E isso me maravilha quando Deus, ele vai fazer, abrir um parênteses, vai ter um diálogo com o diabo, e ele vai mencionar, vai falar assim: ó, já que tu vem pela terra, observaste, olha o orgulho de Deus com o servo dele. Observaste tu o meu servo Jó, íntegro, sincero, reto, temente a Deus e sabe se desviar do mal. Quem está dando testemunho de Jó para o diabo não é a vizinhança de Jó.
Eita glória. Meu Deus. Não é os filhos de Jó, não é a esposa de Jó que dorme com Jó. Senhor Deus. Quem está dando para esse glória, o testemunho de Jó é o próprio Deus, irmão, que ela dizendo assim, ó, você viu Jó? Me orgulha, me adora, passa Meu luta, Deus. enfrenta a dificuldade, é caluniado, é afrontado, mas é sincero. Ainda mesmo assim me adora. Aí o diabo, Rubens, ele nunca é feliz com aquilo que você se tornou na presença de Deus. O diabo, ele nunca vai ficar feliz com aquilo que você se tornou diante de Deus. E ele vai olhar para Deus e falar assim, não, também, será que Jó é tudo isso mesmo? Será que Jó é adorador pelo que o Senhor é ou pelo que o Senhor proporciona a ele? Porventura o Senhor não cercasse a Jó com uma cerca, não cercasse a sua casa, não cercasse os seus filhos. Porventura, tudo que Jó faz, o Senhor não prospera? Será que Jó realmente te adora? Meu Deus. Ou tem um interessezinho aí? Meu Deus. Será que ele não só adora pelas muitíssimas ovelhas que o Senhor deu a ele? Pelos muitos funcionários, pelos bens? Porque a Bíblia diz que em todo o Oriente não havia homem mais rico do que Jó. A Bíblia diz isso, que em todo o Oriente nunca houve homem mais rico do que Jó. Aí você imagina o tamanho da riqueza desse homem. Aí Satanás vai cutucar. Será que a adoração dele não está no dinheiro que ele tem? Nas ovelhas, nos camelos, nos bois, na jumenta? Será, Deus, que é isso tudo mesmo? Aí o diabo diz, toca em tudo que Jó tem, verá que ele blasfemará de ti. O diabo não pede permissão para tocar. O diabo olha para Deus e diz, toca, Senhor, em tudo que ele tem. Porque aqui vai uma palavra profética para a sua vida, se você quiser receber. O diabo não tem poder de tocar na sua vida. O diabo não tem poder de tocar na sua casa. O diabo não tem poder de tocar nas suas finanças. O diabo não tem poder de tocar na tua família. O diabo não tem poder de fazer nada contra você. Aleluia. Aleluia. Glória. Deus maravilhoso. O diabo, ele pode até se enfurecer contra a sua alma, mas tocar nela é diferente. Olha o que o diabo fala, ele é esperto. Toca. Ele não diz, deixa eu tocar. Toca. Aí vem a ordem de Deus. Tá bom. Toca. Pode tocar em tudo quanto Jó tem. Toca na riqueza. Toca nos bens. Toca em tudo. Só não toque na alma dele. A vida dele Eita glória. me pertence. Aleluia. Camargo, o diabo arrumou um problema para ele. Verdade. Porque a ordem de Deus é: você pode fazer tudo, só não pode matar. A Bíblia diz que o diabo sai da presença de Deus e vai até a Jó e começa a arrancar tudo que Deus tinha dado para Jó. E não foi, Gisele, de negócio assim, de hoje o diabo arrancou uma coisa, o ano que vem ele arrancou outra. A Bíblia vai dizer que foi seguidamente. Porque a Bíblia diz que quando Jó estava na sua casa, a Bíblia diz que veio o mensageiro e disse assim: ó Jó, eu estava lavrando, cuidando dos bois, e veio um bando de bandido e tomou os bois, mataram os moços à espada, e só eu escapei para trazer a nova. Quando esse está acabando de falar, outro miserável veio dizer: Jó, estava eu cuidando das ovelhas, rapaz. Fogo do céu caiu, consumiu as ovelhas, consumiu os moços, e só eu escapei para trazer a nova.
Meu Deus. E assim vai seguindo. E Jó calado, estava calado e ficou. Aí vem a pancada maior. Quando o último, o penúltimo chega e fala tudo, eu acho que Jó respondeu e falou assim: será que acabou? Alguém chega para ele e diz: seu Jó, estava eu na casa dos seus filhos, do primogênito. Seus 10 filhos estavam reunidos. Veio um vento do oriente, bateu na casa, derrubou sobre os seus filhos, matou todo mundo, Jó. E só eu escapei para trazer a nova. Meu Deus. Escuta, olha para mim. Você acha que você passa por problema? Você acha que você já enfrentou tudo na sua vida? Às vezes nós queremos desistir por tão pouco. Às vezes nós queremos largar Deus por tão pouco. Às vezes questionamos a Deus por tão pouco. Murmuramos por tão pouco. Aleluias. Meu Deus. Imagina 10 caixão de uma vez só, Camargo. Meu Deus. Estou falando de filhos. Porque fora os servos dele que ele perdeu. 10 filhos de uma vez. Gisele, no mesmo cemitério. 10 covas abertas. Meu Deus. E sabe qual foi a palavra de Jó? Imagina a alegria, Rubens, do diabo. Apostou todas as fichas. Agora eu destruí. Agora eu acabei com ele. Agora não tem mais jeito. Agora ele vai questionar. Agora ele vai murmurar a Deus. Porque eu tirei tudo dele. A Bíblia diz que Jó rasga as suas vestes. Joga cinza na cabeça. E diz: nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu tornarei para lá. Meu Deus. Tudo que eu tinha era de Deus. O Senhor me deu e Ele tomou. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Quando Jó ele fala: nu eu saí do ventre, Jó está dizendo: do jeito que eu vim da terra, eu voltarei para ela. Jó estava dizendo: quando eu vim de lá, eu não vim com nada. Ou seja, era Jó dizendo para o Satanás: eu não nasci rico, ele me fez rico. Eu não nasci com tudo que eu tinha, ele me deu tudo que eu tinha. Eu não nasci com meus filhos, ele me deu meus filhos. Ou seja, era tudo dele, por ele e para ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que passa e Satanás, pensa um camarada que é insistente, é o diabo. Nós desistimos fácil, o diabo não. O diabo ele luta dia após dias para tragar a sua alma. O diabo luta todos os dias, Rubens, para te afastar dos caminhos do Senhor. Quando eu aceitei a Jesus, em 2012, eu estava dormindo e o diabo se manifestou para mim. E a primeira coisa que ele falou é: no dia que você sair, eu te mato. No dia que você sair da presença dele, eu te mato. A minha esposa, ela sabe o que eu enfrento, as lutas que eu passo. Estou falando espiritual. Você sabe o que é o diabo se manifestar no pé da sua cama, te tentar dia após dia, te oferecer tudo. E ele voltou e foi se apresentar, Rubens, a Deus novamente.
Falou, rapaz, tirei tudo, o cara ainda está adorando. Foi lá para Deus. E Deus mais uma vez, onde que você veio? Ao diabo. Ele veio passear pela terra e não odiar por ela. Imagina o orgulho Zezé, de Deus. Observaste tu o meu servo. Meu Deus, que lindo. Que mesmo você, olha o que Deus faz na Bíblia. Que mesmo você me incitando contra ele sem causa alguma, ele permanece íntegro. Oh, aleluia. Escute, a sua integridade não está no dinheiro que você tem. A sua integridade não está na família que você tem. A sua integridade não está na saúde que você tem. Porque a qualquer momento você pode perder saúde, você pode perder família, você pode perder bens, mas você não pode perder a integridade diante de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Perca tudo, queridos. Só não perca a sua integridade com Deus. Aleluia. Jesus. E Deus fala para Jó, para Satanás, tu observasse, ele ainda permanece do mesmo jeito, íntegro, sincero, ainda me adora. Não tem mais nada, mas ainda me adora. Perdeu os filhos, mas ainda me adora. Aleluia. A mulher abandonou, mas ainda me adora. Glória a Deus. Aí Satanás, meu irmão, ó, também ainda tem saúde. Meu Deus. Olho por olho. Olho por olho, pele por pele. Toca, Yahvé. Na saúde dele aí eu quero ver se ele não dará tudo pela sua saúde. Meu Deus. Se você pegar e sentar com algum desses homens ricos, falando ricos, que se encontram sem saúde, e sentar um pouquinho e conversar com ele, eu duvido que ele não vai olhar para você e falar, eu daria tudo para ter saúde. Porque um homem com saúde fica fácil de recomeçar. Quando se tem saúde, você pode ter um recomeço na sua vida. Mas o diabo tirou tudo e ainda está tirando a saúde. Está falando, agora eu quero ver. Não tem mais nada e não tem como recomeçar. Deus fala para ele, vai, toca na saúde, só poupa-lhe a vida. Não quero saber o que você vai fazer, não mata. Aí ele arrumou um problema para a cabeça. Teve que descer no inferno, no laboratório dele lá, sei lá onde ele foi, e teve que criar uma doença para não matar, destruir, acabar com ele, mas não matar. A Bíblia diz que a enfermidade, a chaga que Satanás lançou sobre Jó foi tão profunda que o céu da boca dele apodreceu. As suas carnes apodreceram. Jó, com um caco de telha, se coçava um gatinho de barro, se raspava a sua carne, esguinchava aquele sangue. A Bíblia diz que era tão doloroso que ele tinha alucinações, atormentações. Ele diz que atormentavam os demônios, atormentava ele. O fedor da sua carne era tão grande que os corvos vinham para se alimentar da carne dele. Jocava um buraco. A mulher de Jó não aguenta o sofrimento de Jó e vai olhar para ele e dizer assim: ainda retém a tua sinceridade com Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque quer ver um homem desequilibrado da vida? É quando ele perde a estrutura da sua esposa. O homem pode ser o mais duro que ele for. Perdeu a estrutura da esposa, a base, a coluna da casa. Desestrutura
boca e falar isso, eu falo assim, opa, como uma louca falou tu, mulher. Recebemos nós o bem de Deus com prazer, e não poderíamos nós o mal receber? Tudo que eu tinha era dele, ele me deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que com tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus. Perdeu tudo. Imagina a situação de um homem que tinha tudo e agora não tem mais nada. Um homem saudável e agora perdeu sua saúde. O único consolo é um pedaço de caco de barro para coçar as chagas do seu corpo. Atormentado. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é atormentar a mente de crente quando está passando por uma luta. Ele atormenta a nossa mente de tal maneira, porque o foco dele é fazer desistir. Eu lembro que uma vez, não se escandalizem, eu estava desempregado, o aluguel estava vencendo, R$500 pagava o aluguel na época. O aluguel vencendo, cartão de crédito chegando para pagar e a fatura não era nossa, o cartão nós tínhamos que pagar. A minha esposa Vera assim quietinha, aí é um desespero bravo. Entra no desespero e tem que pagar, e se mexe, e faça isso, falei, calma. Deus vai dar um jeito. Não é que nós se acomoda. Ela sabe disso, que eu não sou acomodado por questão disso. Só que tem hora que a gente tem que confiar no Deus que nós servimos. E eu precisava de 500 e alguma coisa para pagar o cartão e o aluguel. E me ligou um camarada. Olha como que o diabo age. E me ligou um camarada. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. O senhor é cozinheiro, né? Eu falei, sou. O senhor tem mãos boas. Eu falei, para cozinhar, sim. Eu queria que o senhor viesse fazer uma massagem em mim. Eu falei, querido, eu sou cozinheiro, não sou massagista. Aí, não, irmão. Eu posso desabafar com o irmão? Eu falei, fica à vontade. Minha esposa está aqui, tá, irmão? Eu mostro para ela. Então, irmão, é que aconteceu assim. Eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa, não se escandalize, ficasse com minha prima na minha frente, para mim ficar vendo o senhor com minha prima, só para me filmar, para eu ficar vendo. Eu te dava R$530. Eu falei, querido, sou casado, sou cristão, e por educação a você não vou nem te responder. Bloqueei. Rejeitei o prato e Deus enviou a providência. Glória a Deus. É assim mesmo. É para vocês que estão começando, para vocês que estão na trajetória, entender como que o diabo age na vida do ser humano. Ele sempre vai colocar facilidades para você sair da prova, mas a facilidade do diabo te leva para um caminho distante de Deus. Verdade. Meu Deus. Aleluia. Não existe nenhuma prova que não te dê o direito de ser aprovado. Quando você está numa escola, numa faculdade, toda prova aplicada é para
para testar o nível de conhecimento, vai te passar para um grau maior. E aqui vai uma palavra profética para a tua vida. O dia da tua aprovação está chegando. Diante dessa prova que você está enfrentando, Deus vai te aprovar. Não desista. Aleluia, Deus. Jesus. Aguenta. Entenda que nenhuma prova é maior do que a mão daquele que te coloca Meu Deus, é nela. verdade, Senhor. Glória a Jesus. Deus nunca vai te colocar em um ambiente ou em uma situação que você não possa suportar. Verdade. Você acha que Deus não sabia que Jó suportaria? Você acha que Deus ia pegar Jó e colocar assim, vou colocar para perder Jó? De jeito nenhum. Você acha que Deus não sabe o tanto que você suporta? Você acha que Deus não sabe que você é capaz de suportar essa luta? Que você é capaz de suportar essas dores? Presbítero, mas dói tanto. Mesmo em lágrimas, Deus sabe que você é capaz de suportar. Para que prova maior do que um pai ver um filho sendo crucificado em uma cruz e ele não poder fazer nada? E ele ouviu o filho clamar da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Entenda, querido. Passe, porque lá na frente tem a aprovação de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, aleluias. E em meio às lutas de Jó, em meio às guerras de Jó, sumiram todos ao seu convívio. Amigos sumiram. A esposa, eu vejo alguns pregadores pregando, mas malha o rei na coitada da mulher de Jó. Fala que era louca, ela foi desesperada. Se uma mãe perder um filho é doloroso, imagina 10. Qual a mãe que suporta? A mulher abandonou, sumiu. Jó está sozinho. Entenda isso. Há momentos que é você, Deus e a sua luta, e mais ninguém. Há momentos que somem todos. Nem sua esposa fica perto, nem seu marido fica perto. Há momentos que o deserto é só seu, é só você e Deus. Há momentos que todo mundo vai sumir, parece que ninguém nos compreende. Entenda isso. Tem lutas que você tem que lutar sozinho. Tem batalhas que você tem que enfrentar sozinho. Tem provas que é no coletivo. Na escola é assim. Mas tem provas que é sozinho. Quebra a cabeça. Como que eu vou decifrar? Como que eu vou sair? O que eu vou fazer? Há momentos que nem Deus vai te responder. Já ouviu o louvor do Voz da Verdade? Há momentos que Deus se cala. E isso é verdade. Há momentos que você vai orar e parece que o céu está com pedra. E se tem um negócio que machuca, se tem um negócio que faz crente sofrer, não é nem a luta, não é as dificuldades, é o silêncio de Deus. Irmão, quando Deus se cala, parece que desabou o céu em cima de você. Você não tem força mais para nada. Você não tem ânimo para nada. Mas quando você está no meio de uma luta, você pode estar no meio de uma chuva de canivete, Rubi.
Se Deus falar assim, vai. Só precisa Deus falar isso, vai. Você estufa o peito, parece o Superman. Sai no meio do canivete e tá nem vendo. Só porque Deus falou. Glória a Deus. É verdade, Deus. Meu Deus. Mas quando Deus não fala nada, a lágrima desce. A alma se angustia porque a gente procura pecado aonde não tem. Será que eu errei? Será que eu estou em pecado? Você começa a pedir perdão a Deus até pelo que você ainda vai fazer. Porque o silêncio de Deus nos machuca de tal maneira. Mas entenda, Deus, aleluia. Deus também trabalha em meio ao seu Glória a Deus, silêncio. aleluia, Jesus. Deus trabalha em meio ao silêncio que você nem imagina. É esse silêncio que eu estou ouvindo de vocês. Há momento que a mensagem é isso. Às vezes o silêncio fala mais do que um glória a Deus. Jesus. Deus me trouxe nessa noite só para dizer para você: essa prova não é para te matar. Grande Deus. Está doendo, está machucando, mas Deus está dizendo: calma, eu vou falar. Calma. O silêncio não indica que Deus te desamparou. Aparece no meio da luta, para me encerrar, 3 amigos. Gisele, do nada, 3 amigos apareceram no meio do sofrimento de Jó. Me chamaram de Zezé. Camargo, o sofrimento de Jó, a situação de Jó era tão grande em Rubens, que quando a Bíblia diz que quando eles viram Jó de longe, lá mesmo eles ficaram. Rasgaram as suas vestes, jogaram cinza nas suas cabeças e ficaram de longe. 3 dias, ninguém falava nada. 3 dias, se lamentando, olhando o sofrimento de Jó. Não tinham coragem de falar nada. E quando um decide falar, quando um decide abrir a boca e fala: Jó, qual é o teu pecado? Rapaz, você fez alguma coisa para Deus, cara. Porque, ó, Deus não castiga o justo assim não, hein? Rapaz, confessa. Porque o problema, missionário Zezé, é que as pessoas acham que crente não passa por luta. Até mesmo no meio de nós, alguns acham que luta é motivo de pecado. Escute uma coisa e coloque isso na sua mente. Guarde isso para você. Se no meio da luta de alguém você não tiver nada para falar, fique calado. Se no meio do sofrimento de alguém você não tiver nada para falar para ela de Deus, fique calado, para Deus não cobrar de você depois. Passou os 3 dias, os 3 amigos falaram, e os 3 amigos procuraram pecado em Jó. São 42 capítulos. Durante 35 capítulos da Bíblia, Deus está calado para Jó. Deus não fala nada. Quando Deus decide falar com Jó, Deus não fala, Deus não vai falar, Deus vai perguntar para Jó. E a história de João conhece. E a Bíblia nos conta que agora, os amigos que
procuraram defeito dentro da prova de Jó, vão orar. Vão orar a Deus, questionar a Deus o porquê. E quando eles vão orar, Natália, Deus fala assim: não ore, porque eu não vou ouvir a oração de vocês. Porque vocês não falaram de mim o que era bom para Jó. Na hora da luta, vocês não falaram o que era bom para ele. Na hora da prova dele, vocês foram procurar pecado. Mas eu faço o seguinte: vá até ele e peça para ele orar por vocês. E se ele não orar, acabou para vocês. A minha ira vai se acender. Eu vou matar você e seus 2 amigos. Se não tiver o que falar para alguém na luta, irmão, fique quieto. Se Jó não orasse, Deus matava os amigos deles. Só que entenda, a bênção de Jó estava na oração feita pelos amigos. Porque a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Aleluia. Glória a Deus. Foi algo instantâneo. Quando Jó começou a orar, Deus começou a restaurar a carne de Jó. Deus começou a mudar a história de Jó. Deus começou a mudar a vida de Jó. E a Bíblia diz que quem se afastou começou a se juntar, Zezé. Quem sumiu da vida de Jó começou a voltar para Jó novamente. Só que teve um porém. Não vieram de mão vazia. Deus falou: volta lá, vai até Jó, leva roupa, leva ouro, leva prata. E a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E vocês são incrédulos. Olha, vou falar de novo, porque o Senhor abençoou o último estado da Igreja Assembleia de Deus, Casa de Milagres, mais do que o primeiro. Aleluia. Sidney, Irmã Teresa, e o Senhor abençoou o último estado do Sidney da Teresa, mais do que o primeiro. Aleluia. Haverá restauração de Deus sobre a sua vida, meus irmãos. Eu profetizo que nessa noite de hoje o Senhor vai entrar com restauração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo nessa noite com meus olhos abertos diante do altar do Senhor, que aquilo que o diabo intentou sobre a sua vida, aquilo que o diabo tomou da sua vida, o Senhor restaurará em dobro sobre a sua história, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o mais interessante? Deus restaurou a família. Deus deu os 10 filhos de Jó e não precisou mudar de esposa. A mesma que saiu voltou. Aleluia. Haverá restauração de Deus, queridos. Aleluia, Jesus. Você olha para cá. No capítulo 1, a Bíblia não dá o nome das filhas que Jó tinha. Não tinha nome. Mas no 42, as 3 têm nome: Germina, Kézia e Keren-Hapuk. E na curiosidade, a gente vai estudar um pouquinho, estava pesquisando.
Germima significa lugares altos. Era Deus dizendo para Jó: Jó, eu te devolvo Germima, eu te coloco em lugares altos novamente. Glória a Deus. Gisele, Késia significa tesouros escondidos. Era Deus dizendo a Jó: além de te colocar em lugares altos, te devolvo os meus tesouros que o diabo tomou da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Carenapu, que significa permanência. É Deus dizendo assim: Aleluia. aonde eu te colocar agora, o diabo não te tira. Aleluia. O lugar que eu te colocar, a porta que eu abrir, a família que eu te der, o diabo não vai tomar das tuas mãos, porque eu te devolvo Carenapu. Aleluia. Glória. Dentro dessa palavra, Deus vai te dar lugares altos, te mostrar os tesouros escondidos e vai te dar permanência no lugar aonde Ele te colocar. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Haverá milagre de Deus para a sua vida. Glória a Deus. A restauração de Deus chegou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aplauda o Senhor, irmão.